Vamos lá, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 diz o seguinte: Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. A gente vai ler mais do texto, mas só isso aqui para mim já foi tão impactante. Eu preciso ler isso aqui, essa parte novamente. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons a essas pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isso é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E é Ele quem faz que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce. Mais uma vez, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém. Até aí. É algo tão maravilhoso isso que nós temos visto, porque na primeira metade da carta, ou seja, dos capítulos 1 até o capítulo 3, nós vemos Paulo contando a história do Evangelho. Nós vemos ele falando como tudo isso aconteceu. Como no capítulo 1, nós vemos ele falando do presente dado, do envolvimento da Trindade para a salvação do homem. Deus escolhendo, adotando, aceitando através de Jesus. O próprio Jesus regenerando, resgatando. E o Espírito Santo santificando. Isso tudo nós vimos no capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos a nossa condição longe de Deus. Que sem Ele não tem vida, a gente está morto longe de Deus. E no capítulo 3 nós vemos Paulo falando da revelação que ele vai recebendo do Senhor, e que traz tanta autoridade para ele, que ele tem a ousadia de fazer uma das orações mais atrevidas que nós conhecemos na humanidade. E nós vemos Paulo contando toda essa história do Evangelho, que chega ao seu ponto mais alto em Jesus. E não somente nisso, mas também na criação da igreja. Do que nós estamos vivendo aqui hoje, do que nós estamos experimentando. Porque a gente já falou isso algumas vezes, igreja não é prédio, igreja não é liturgia, igreja não é organização. Apesar de tudo isso ser muito importante, a gente amar tudo isso. Igreja não é isso. Igreja sou eu e você, caminhando em propósito, caminhando em amor, como a palavra está falando aqui. Muitas vezes nos suportando uns aos outros, perdoando, sendo perdoados, não julgando, não condenando as pessoas e muitas vezes eliminando elas das nossas vidas, simplesmente porque os pecados delas são diferentes dos nossos.
Ou porque muitas vezes a gente está classificando pecados, e pecado é pecado, deixa eu te falar. Pecado é pecado. E muitas vezes a gente está classificando, e tem os pecados que são aceitáveis e os que não. Tem os que são perdoáveis e os que não, de acordo com o nosso critério, de acordo com a nossa maneira de ser. E ele chega nesse ápice da história do Evangelho, em Jesus e na criação dessa igreja. Mas na segunda metade, que é onde a gente está entrando aqui agora, quando a gente chega no capítulo 4, e vai ser assim até o final da carta, no capítulo 6, nós vemos essa conexão desde o princípio, quando nós vemos a expressão do início do texto, quando ele fala, por isso. Ou seja, pelo que já aconteceu, pelo que já foi falado, pelo que já foi ensinado, revelado até agora. E aqui ele deixa claro como a narrativa do Evangelho deve afetar cada parte das nossas vidas. Como tudo isso que a gente aprendeu até agora, não tem que ficar somente na teoria, não tem que ficar somente no conhecimento, mas precisa afetar a nossa vida pessoal, precisa afetar a maneira como a gente trata as pessoas, precisa afetar a maneira como a gente se relaciona com os nossos vizinhos, precisa afetar a maneira como nós somos comunidade, a maneira como nós somos família. E aqui ele começa a falar e propor para a gente trocar a nossa roupa, para que a gente tire a roupa velha e a gente coloque uma roupa nova. Mas infelizmente, muita gente hoje, quando ouve o Evangelho, começa a escolher como se fosse uma lista de compras, falando, isso eu quero, isso eu não quero, isso me serve, isso passa longe. E a gente começa a pegar do Evangelho somente aquela parte que a gente quer, e começar a fazer remendos na nossa roupa velha. Deixa eu te falar, o Senhor te chamou para te dar uma roupa nova, para você tirar o velho e vestir o novo e viver de uma maneira como você nunca tinha vivido até agora. Para de fazer remendo na tua roupa. Para de pegar somente aquilo que você acha que precisa, porque longe de Deus você é carente, você é necessitado. Nós somos pobres, cegos e nus longe do Senhor. Se você está tentando fazer as coisas do teu jeito, deixa eu te dizer, você precisa hoje de roupa nova e não de remendo novo. E o Senhor nos fala isso através dessa palavra, através desse Evangelho, através daquilo que Deus está trazendo para as nossas vidas. É tanta riqueza aqui nesse texto, é tanta transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, mas o que você vai fazer? Porque o desafio é esse, o capítulo 4 começa com uma mudança de abordagem. Surge um desafio aqui nesse lugar, para que a gente responda à narrativa do Evangelho, na maneira como nós vivemos as nossas vidas hoje. Ok, foi dada uma revelação, mas de que maneira isso impacta a minha vida hoje? De que maneira impacta quem eu sou agora? Porque muitas vezes você tem ouvido o que a palavra tem te falado, mas você faz de conta que não é com você. Ok, o Senhor tem trazido coisas novas para as nossas vidas, mas a pergunta é para você hoje, é o que você vai fazer com aquilo que tem sido revelado? De que maneira você vai viver a partir de agora, com essa informação que você tem? Porque uma coisa é errar por não conhecer, outra coisa é saber daquilo que a palavra está dizendo e fazer de conta que não é com você. Porque o Senhor não nos chamou aqui para que nós sejamos simplesmente espectadores. O Senhor não nos chamou aqui para que a gente venha a cada domingo à tarde e se sente nessas cadeiras de uma maneira confortável e fale, que gostoso que é estar aqui, mas do resto da semana você não vive nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de propósito. E a abordagem começa dessa maneira, surge um desafio para que a gente responda à narrativa do Evangelho, na maneira como nós vivemos. E mais uma vez eu quero te perguntar, o que você vai fazer? O que Deus quis quando te chamou? Porque Ele te permitiu passar por tudo que você passou, te preparou, te trouxe a esse lugar, e o texto já desde o versículo 1 começa dizendo, por isso eu estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou você. O que Deus quis quando te chamou? Por que Ele te preparou? Para que Ele está te preparando? Para você viver fechado em você mesmo, para que você seja feliz, para que você persiga os teus sonhos, ou para que de verdade você viva a propósito? Porque se é propósito, eu quero te dizer que o propósito sempre vai estar ligado ao outro. Se é propósito, eu quero te dizer que o Senhor está te transformando num canal de transformação, num canal de vida, num canal
para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de experimentar isso que o Senhor está nos propondo aqui nesse lugar. Ele está falando da vida diária da igreja, que é uma grande família composta de todo tipo de pessoas. E ele está dizendo aqui isso para te deixar claro que vai ter gente que você concorda e vai ter gente que você não concorda. Vai ter gente que você vai amar facinho e vai ter gente que você não vai gostar nem de ouvir a voz. Vai ter gente que vai gostar de abraçar, vai ter gente que não quer abraço. Vai ter gente que vai amar praia, vai ter gente que vai ser de piscina. Vai ter gente que vai adorar uma ópera, vai ter gente que vai querer passar longe. Você está entendendo? Que vai ter gente que vai ser do esporte, vai ter gente que vai ser do garfo. Entendeu? E eu falo aqui com conhecimento de causa. Eu casei com a filha de um maestro, filho de um militar, de um coronel, casar com a filha de um maestro, o maestro está aqui hoje, Gibinha. Gibinha vê a glória de Deus no céu, e ele para e ele olha, e é lindo de estar com o Gibinha, porque ele vê o que a gente não está vendo, porque ele é poético, e ensinou a filha dele a ser desse jeito, entendeu? De vez em quando ela fala, eu falo lá em casa, Gilberto, é você? Estou casado com a Gilberta, entendeu? O filho do militar, que vai direto ao ponto, que não quer saber de detalhe. E ela gosta de riqueza, de detalhes. Conta o dia, a hora, que faz exatamente 2 anos que isso aconteceu, no mesmo dia, nesse horário. Você entendeu? E aqui a gente está entendendo, porque é do que o Senhor está falando, que nós somos diferentes. A igreja é composta de gente diferente, e graças a Deus que nós somos diferentes. Que chato seria se todo mundo fosse igual a mim, ou inclusive igual a você. Seria chato. Todo mundo igual? Todo mundo querendo as mesmas coisas? Todo mundo pensando do mesmo jeito? Só que é interessante, porque a igreja é diferente. Independente das diferenças que possam existir, o que o texto está enfatizando aqui é que todos sejam um. Ou seja, essas diferenças elas precisam ir para um segundo plano, elas precisam ser superadas, elas precisam ser vencidas. Para e ouve. Vai na bendita ópera, vai no balé. Quando ela quiser ir no parque, vai no parque. Descansar para mim é parar e deitar no sofá. Descansar para ela é ir para o sol, ir para a praia, ir para o parque. De vez em quando você vai ter que ir. Entendeu? É a do filme romântico com do filme de ação. Tiro, pancada e bomba. No segundo tiro ela está dormindo do meu lado. No segundo tiro. Já no filme romântico eu tenho que terminar dançando com ela, porque ela... Né, o pé de concreto dançando, né, ela dançando e eu só segurando a mão, porque eu não danço nada, não sei um passo de dança, entendeu? Por quê? Porque independente das diferenças, a Bíblia está me ensinando a ser um, a Bíblia está me ensinando a amar, a Bíblia está me ensinando a deixar essas coisas de lado e caminhar em unidade, porque é o que está falando aqui. Tem um destaque para essa palavra, para o um. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai. Deixa eu te falar, não tem algo exclusivo para você, no céu não vai ter condomínio fechado. Você vai ter que caminhar do lado dessas pessoas que muitas vezes hoje aí você está falando, eu não consigo, tenho dificuldades. E o texto fala muito de maturidade, mais uma vez, você vai deixar de ser como criança, você vai crescer, você vai atingir a altura de Cristo, você vai fazer aquilo que precisa ser feito, e não o que você quer fazer. Já passou esse tempo, já passou essa temporada, já passou essa fase. Vamos deixar de querer fazer somente aquilo que a gente quer e começar a fazer aquilo que é preciso ser feito. Porque é o que o texto está me ensinando, que eu viva em unidade, algo que vem de dentro. Algo que muitas vezes é uma graça de Deus. Eu sei que a gente precisa, às vezes, aqui com alguns aqui, a gente precisa de um pouquinho mais de graça, de uma dose extra de graça. Mas o Senhor me promete, Ele me leva para esse lugar, onde eu vivo dessa maneira. E Ele está deixando claro que existem muitas classes de pessoas diferentes. Deixa eu te dizer, nós não somos iguais e a gente nem precisa ser. A Bíblia é quem está me ensinando que nós não pensamos igual, a gente não reage igual, nosso gosto não é igual, né? A gente é diferente.
E ela está deixando claro aqui a palavra, que são 5 ministérios, só que todos usados e habilitados pelo Espírito Santo de Deus, usando cada um seus talentos, suas paixões, seus interesses, as suas afinidades. Sabe para quê? Para servir e para amar. Quem você é, o que você gosta, o que você tem interesse de fazer, que você possa entregar isso nas mãos do Senhor para servir e para amar uns aos outros. E assim que a gente possa ver a igreja sendo edificada, a igreja crescendo, a igreja se fortalecendo, as pessoas encontrando esse propósito. Essa pergunta que tanta gente me faz: onde eu encontro, pastor, meu propósito? Vai servir, vai amar, vai se envolver, vai colocar as mãos à obra, vai fazer alguma coisa. Não é sentado em casa esperando que as coisas aconteçam, não é fazendo somente a tua vontade, o que você é bom de fazer. Vai servir os outros para você ver se você não descobre o propósito do Senhor na tua vida, porque nós fomos criados para a glória de Deus, e nós vimos isso no capítulo 1, em tudo aquilo que a gente faz. Nos ambientes que a gente entra, naquilo que a gente está dedicando as nossas vidas, nós fomos criados para entregar a glória a Deus naquilo que a gente está fazendo. E assim seremos pessoas maduras. E alcançaremos a altura espiritual de quem? De Cristo. É para isso. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas muita gente sempre com a pergunta: como é que isso acontece? Através desse entendimento, dessa atividade que é plural. Quer dizer que nós não vamos fazer todos a mesma coisa do mesmo jeito. E mais uma vez eu estou te dizendo, graças a Deus por isso. Graças a Deus pelas pessoas que muitas vezes nós temos nas nossas equipes, né? Nós, aqui mesmo na vida, no nosso staff, nós temos os realistas, os pés no chão, e os sonhadores. E precisamos dos dois. Graças a Deus por as pessoas que o Senhor tem colocado do teu lado. Quantas vezes essas diferenças que nós vivíamos, num determinado momento da nossa vida, quando nós éramos como crianças, imaturos, e pense em 2 crianças, né, que se casaram, né? A gente achava que isso era para gerar disputa, e quantas vezes a gente se desgastava dentro de casa, até a gente entender que as nossas diferenças, na realidade, eram o nosso superpoder. A gente cobria mais terreno, a gente olhava mais, né, cobria mais espaço. Porque de verdade, tem coisas, nas mesmas situações que nós estamos olhando, tem detalhes que ela vê que não me passam pela cabeça. E tem coisas que eu vejo que ela jamais tinha visto até aquele momento. E quando a gente aprende a somar isso, e aqui eu estou falando também para as pessoas casadas, para que a gente possa de verdade ter essa maturidade, de que não é porque não pensa como eu, que não quer fazer aquilo que eu estou falando para ser feito, que está errado, quando na realidade é uma riqueza que nós precisamos viver. E esse entendimento dessa atividade plural quer dizer isso. Foi Ele quem deu dons às pessoas, foi Ele quem entregou esses talentos. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e ainda outros pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Seja o que for que o Senhor te entregou, não é para o teu destaque pessoal, não é para o reconhecimento das pessoas, não é para que te adorem, não é para que te procurem, não é para que te exaltem, mas sim para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Paulo está dizendo aqui, nós somos diferentes, mas precisamos entender que não fomos criados para ser eu. Não fomos criados para andar sozinhos, não fomos criados para viver somente a nossa vontade, mas nós somos chamados para viver comunidade, para viver família, para ser corpo. Nós somos chamados para sermos nós. Desde Gênesis a palavra já está falando isso. Quando ele está criando o mundo, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O próprio Deus é plural, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Por que você quer fazer as coisas sozinho e andar somente na tua vontade e fazer as coisas no teu tempo e do teu jeito o tempo inteiro? E vou além, quando as coisas não acontecem desse jeito, você se frustra, quer parar tudo e ainda culpa a Deus porque Ele não te ama. Nós fomos chamados para caminhar em família. Se você está falando por aí, eu vou fazer a obra de Deus,
O Senhor me chamou. Eu quero te dizer, em amor, que não é obra de Deus que você está fazendo. Mas o próprio Deus estabeleceu um modelo. Ele disse, façamos. Ninguém aqui faz nada sozinho. Nós somos chamados como igreja. Aonde o Senhor está nos levando, Ele nos leva como igreja. Se a gente está em Vila Nacaona, nós estamos como igreja. Se a gente está na Espanha, a gente está como igreja. Se a gente está em Winter Garden, é porque a gente está como igreja. E o Senhor tem nos levado a esse lugar onde nós entendemos que nós fazemos a vontade de Deus com Ele e entre irmãos. Então deixa de tentar querer fazer as coisas no teu tempo, do teu jeito. O plural, criando algo à sua imagem e semelhança, não pode ser algo singular. Se a Trindade está falando, façamos, porque a criação está querendo dizer, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu sou. Se Ele está criando a imagem e semelhança, e o plural é quem está criando, o que está sendo criado é plural. Por isso eu amo ser família com vocês. Por isso eu amo ir para a mesa, conversar, correr, nadar, mergulhar. O que a gente tiver a oportunidade de fazer, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos criados para andar dessa maneira. Jonathan Edwards, ele argumenta que Deus não nos criou para obter o amor e a alegria do relacionamento, pois isso Ele já tinha na Trindade, mas Ele nos criou para compartilhar isso. Que você possa entender de uma vez que você não foi criado para andar sozinho, que você não foi criado para caminhar segundo a tua vontade simplesmente. Isso inclusive é muito chato. Que você possa entender que o Senhor te coloca do lado de pessoas, para que vocês possam caminhar, para que vocês possam crescer, para que vocês possam avançar juntos. Juntos, e isso é maravilhoso. O próprio Agostinho, ele escreveu na sua grande obra, On the Trinity, que a nossa capacidade de amar outras pessoas é apenas uma imagem do amor interno da Trindade, que nós fomos criados para refletir. Quando eu amo, quando eu cuido, quando eu me importo, quando eu mudo minha estratégia, meu caminho, quando eu desvio da estrada e eu estou olhando ali no GPS que eu vou chegar às 5 horas e eu quero chegar às 4h55, até a pessoa do meu lado falar, vamos entrar e vamos ver o pôr do sol. E eu falo, de verdade, quer ver o pôr do sol agora? A única hora que o sol vai se pôr é nesse horário que a gente está... Deixa de querer fazer as coisas somente à tua maneira. E começa a se importar com os demais. Começa a se importar com quem está do teu lado. Independente de quem chega aqui na igreja, independente do que esteja vivendo. Se existe uma estratégia, é o cuidado pessoal, é ir para a mesa. É ir ouvir as pessoas. Tá, mas pastor, meu problema é conjugal. Ok, vem para a mesa. Não, mas meu problema é financeiro. Ok, vem para a mesa. Não, mas eu estou tendo dificuldades na criação dos meus filhos. Ok, vem para a mesa. E na mesa a gente vive milagre. Porque nós fomos criados para estar juntos. Nós fomos criados para sorrir com quem está sorrindo, mas também para chorar com quem está chorando. Nós fomos criados para andar lado a lado em comunhão. É o que o Senhor está nos ensinando aqui. Essa carta fala da igreja. Ele então entrega esses dons diferentes para cada pessoa. Para quê? Uns são apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. E aqui é simples a resposta, porque Ele quer que nós vivamos como Ele vive, ou seja, em comunhão. Você vai encontrar algumas características em você, alguns talentos dentro de você, mas em outros você vai buscar e não vai encontrar. E para que você viva essa experiência completa do ser igreja, nós precisamos que todos esses dons se manifestem. Todos esses talentos sejam vividos. E muitas vezes você só vai encontrar aquilo que está faltando em você, nessa pessoa que está sentada aí do teu lado. Nessa pessoa que está sentada atrás de você. E que muitas vezes você falou não por causa dela em si, mas por causa da maneira como você viveu a vida até então, por causa das tuas experiências, das tuas dores, dos teus sofrimentos. E você chegou aqui dizendo, não quero saber de ninguém. Eu caminho sozinho, eu caminho no meu jeito, eu caminho no meu tempo. Mas o Senhor nos criou para que a gente viva como Ele vive. E Ele vive em comunhão. Cada um é de um jeito nessa família de Deus. Mas nós sabemos que nós fomos criados para conviver.
E não simplesmente sobreviver. Não simplesmente fazer as coisas do jeito que dá, mas nós fomos chamados para conviver. Tanto que a palavra deixa claro que onde 2 ou 3 estiverem, Ele vai estar ali. Ele não falou, vai sozinho que... Não, Ele falou, onde 2 ou 3 estiverem. Onde 2 ou 3 se reunirem, ali eu estarei com eles. Por isso hoje eu quero te propor. Vamos trocar essa roupa velha. Vamos tirar o que era velho e vamos nos vestir daquilo que o Senhor está nos entregando. O velho homem, não é que ele precisa ser tratado ou que ele precisa ser cuidado. O velho homem precisa morrer para que o novo viva, para que esse novo nascimento ocorra. Somente assim a imagem de Deus pode ser restaurada, pode ser vivida, pode ser de verdade experimentada nas nossas vidas. Por isso eu fiz uma lista, ela vai direto ao ponto. Não sei se você se encaixa em alguns deles ou quem sabe em todos, mas não me fala que você não se encaixa em nenhum, porque todos nós estamos nesse lugar quando estamos longe de Deus. Então eu quero te propor para que você tire a mentira da tua vida e troque pela verdade, custe o que custar. Poxa, mas eu vou perder, eu não vou fechar um negócio, eu não... Troque a mentira pela verdade. Ande em verdade, caminhe em verdade, para que você possa de verdade ver essa natureza, essa imagem de Deus sendo restaurada na tua vida. Troca a raiva pela paz. Quantas vezes a gente está aí nesse lugar onde a gente explode, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente passa raiva, a gente entra nesse lugar que muitas vezes a gente não gosta, onde a gente perde o controle. E eu quero te falar, troque a raiva pela paz que o Senhor tem para você, pela paz que sobrepassa todo entendimento, pela paz que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Troque esses lugares na tua vida onde muitas vezes, quem sabe, foi vivido roubo. Troque isso pela generosidade. Não permita mais que nada, nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de ação esteja na tua vida indevidamente. Troque o roubo pela generosidade. Troca a fofoca pelo ânimo. E aqui, imagina que sonho seria isso. Quando as mesas, a gente não tiver nenhum tipo de mesa, onde se está falando dos outros, onde se está condenando e executando penas da vida de outras pessoas, onde não existam mais fofocas, mas existam sim palavras, reuniões, conversas de ânimo. E quando eu digo fofoca, eu te digo em amor, porque muitas vezes a gente aborda de uma maneira bonita, né? Estou te falando para que a gente possa orar, estou te falando para que a gente possa ajudar, né? Porque está em dificuldade, então eu vou falar aqui para você, mas não deveria. Se não deveria, não fale. E começa a se posicionar num lugar de animar as outras pessoas. Errou, falhou, se equivocou, mas que a pessoa encontre na tua voz, nas tuas palavras, ânimo para seguir adiante, ânimo para se levantar, ânimo para tentar novamente e caminhar de acordo com a promessa do Senhor para suas vidas, porque todos nós erramos. E muitas vezes a gente está condenando os outros simplesmente porque o pecado deles é diferente do nosso. Mas que você possa ser essa pessoa que anima, que você se dispa da fofoca e que você se vista do ânimo. Que você pare de pensar de uma vez por todas em vingança e que você viva o perdão. Quanta gente aqui sendo consumida por esse desejo de pagar na mesma moeda, de devolver o mal que foi entregue. Quando o Senhor te leva a esse lugar onde você vai perdoar e desse perdão você vai experimentar uma vida que vai transformar a tua história, que vai transformar a história das tuas gerações futuras. Perdoe. Perdoe hoje, perdoe, em nome de Jesus eu te peço, perdoe, não importa o que fez, não importa como foi, não importa quem tinha razão ou quem não tinha, perdoe e viva a plenitude da promessa, da vida, do amor de Deus sobre você e sobre os teus. Tira a promiscuidade, sai desse lugar de promiscuidade. E começa a viver domínio próprio. Saiba dizer não. Saiba fechar janelas.
nos teus aparelhos eletrônicos. Saiba dizer não. O Espírito Santo está empenhado num processo na tua vida hoje de santificação. Você é separado, você é escolhido. Separado para viver grandes obras, para viver obras que vão gerar vida, que vão gerar transformação em pessoas. Mas quantas vezes aquilo que você tem feito, o que você tem tocado, o que você tem clicado, tem te afastado da vontade perfeita do Senhor para a tua vida. Por isso hoje é dia da gente tirar a promiscuidade e dar lugar ao domínio próprio que o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Decide dar o primeiro passo. Quantas vezes nos permitimos, justificando ser nosso momento de relaxamento, nos envolvemos em bebedeiras, quando na realidade o que a gente deveria buscar de verdade era a influência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que é aí que nós vamos encontrar a alegria verdadeira, é aí que nós vamos encontrar a paz que nenhuma outra situação nesse mundo pode te dar, é aí que você vai encontrar a alegria que você tem buscado em tantos lugares, em tantas portas que você tem batido. Que você possa tirar essa roupa velha, isso que está te impedindo, isso que está te atrasando, isso que está te pesando, que não está te deixando avançar no plano de Deus para a tua vida, e possa se vestir de todo novo que o Senhor tem para você. Escolhe que você possa se vestir da verdade, da paz, da generosidade, do ânimo, do perdão, do domínio próprio e da influência do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Para finalizar, eu quero te dizer que o corpo cresce, sabe quando? Quando os membros crescem. A gente muitas vezes está falando, poxa, mas o que está acontecendo com a igreja? A igreja está diretamente ligada ao teu desenvolvimento. Se você está vendo coisas aqui que você não gosta, que não estão acontecendo dentro da tua expectativa, eu quero te falar que hoje está na tua mão fazer com que isso mude. A igreja, o corpo cresce quando os membros crescem. É o que o texto está me dizendo. E eles somente crescem quando eles caminham uns com os outros e se alimentam da palavra de Deus. Por isso o Senhor nos chama a esse lugar hoje, onde nós nos levantamos para caminhar uns com os outros, com Bíblias abertas, com mesas de ânimo e de vida, com milagres de transformação e salvação, porque nós precisamos uns dos outros. Por isso acontece o que acontece nos TDVs, por isso os tempos de vida, os tempos de mesa estão se multiplicando, por isso os grupos de vida COP não param de crescer, porque nós precisamos uns dos outros. E essa é a visão de Paulo para a igreja. Ela deve demonstrar amor, unidade, diversidade e maturidade. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus.